Bom dia, ministro Gilmar Mendes, como vai o senhor? Bom dia, Datena, é um prazer enorme lhe falar. Prazer é todo meu, espero que o senhor esteja bem de saúde, está aparentemente muito legal, saudável. Como todos nós estamos sentindo uma situação de dificuldade que o povo brasileiro está sentindo, não adianta a gente estar bem se o nosso povo tem uma série de carências. Ministro, as perguntas serão curtas, mesmo porque o senhor tem agenda a cumprir e o país precisa que o senhor cumpra essa agenda. Como é que o senhor avalia, por exemplo, o 7 de setembro que houve no Brasil, ministro? Datena, foi uma manifestação organizada pelo governo e por apoiadores do governo e com um sentido um tanto quanto confuso, misturado, não é? Em princípio, era uma manifestação de apoio ao governo, mas muitos, como também você deve ter visto, traduziam a sua insatisfação, inclusive com as instituições. O movimento foi até muito voltado contra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, você sabe, para a gente usar uma expressão bastante corriqueira, se tornou, nesse ambiente muito conflagrado, um tipo de genie. Né? A toda hora se joga pedra no Supremo Tribunal Federal. Não se sabe bem por quê. Até apareceram personagens que participaram deste evento e que diziam que o problema é o CPF. Depois se dizia que o problema é o STF. Em suma, não se sabe bem por quê, mas o tribunal está sendo bastante atacado. Eu acho que isto é uma técnica, é uma tática, é a criação de um bode expiatório para explicar mazelas que você vem apontando, inclusive, da governança. Nós estamos vivendo uma crise de governança. Pessoas que não se dedicam à sua atividade rotineira de governar e que buscam, então, bodes expiatórios. Se você olhar a pandemia, o que nós fizemos durante a pandemia, todas as medidas que foram tomadas pelo tribunal, eu posso dizer com muita tranquilidade que certamente nós teríamos atingido 1 milhão de mortos, não fosse a atividade respeitosa, cautelosa do tribunal, preservando a questão do isolamento social, reforçando a posição de estados e municípios, evitando aventuras, abertura de cultos, abertura de determinadas atividades que poderia levar a uma maior contaminação. O Plano Nacional de Imunização foi estabelecido porque o Supremo assim impôs. A vacinação começou a partir desta exigência do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu tenho dito às autoridades todas que nós, ao contrário de sermos um estorvo, nós temos contribuído e muito para evitar uma tragédia ainda maior nesse quadro de caos. Ataques ao judiciário, a história prova isso, antecedem a regimes autoritários e fascistas com supressão de liberdade. A corda esteve por arrebentar, senhor ministro? Sabe que eu não acredito nisso. Eu tenho a impressão que isto se tornou mais um mantra para alegrar esses fiéis. Não é? Eu não acredito nisto, até porque isso é muito complexo numa sociedade e numa democracia como o Brasil. Nós vamos trabalhar com a ideia de uma ditadura, e aí então nós vamos fechar o judiciário, e vamos fechar o Congresso Nacional, e vamos fechar as assembleias legislativas, e vamos fechar, decretar intervenção nos estados. Veja, isso é uma decretação, na verdade, de um enfrentamento, de uma guerra civil. Aí a imprensa incomoda, então vamos estabelecer censura na imprensa. É bom configurar esse quadro para as pessoas saberem qual foi o quadro de obscuridade que nós vivemos sob o AI-5. E quando, em vez de você ver essas manifestações
intervenção militar já, volta do AI-5. É isso que isto significa. Este país tolera esse tipo de coisa? As pessoas estão dispostas a esse tipo de coisa? Nós estamos vendo intervenção militar mínima. Nós tivemos a intervenção militar mínima no Ministério da Saúde. E qual foi o resultado? Foi bom o resultado da intervenção militar no âmbito da saúde? Ali é um exemplo de gestão hoje. O que nós precisamos é melhorar a administração em todo o sentido. Bom, muita gente acredita, mas pelo jeito o senhor não, que o presidente esteve perto de preparar um golpe. Foi isso que eu entendi dessa sua resposta? Eu tinha a impressão de que essa questão do golpe e do autogolpe tem sido sempre falado como um elemento de constraint, de constrangimento das instituições. Olha, Datena, não fale algo aí no seu programa, porque senão a gente pode fechar a Band, não é? Então, aí, fique atento, isso não vai inibi-lo, porque você sabe que vai continuar... Isso não é uma ameaça não, né, ministro? Isso não é uma ameaça. Não, eu estou usando como eu comecei a ficar preocupado agora aqui, nos dias de hoje eu fiquei bem preocupado agora. Principalmente quando o senhor teve com o dedo em riste, principalmente o senhor que é libertário, eu fiquei meio preocupado agora aqui. Eu estou simulando um diálogo, não é? Para dizer, olha, Supremo, claro. Não é? Comporte-se, ou coisa do tipo. Hoje nós temos mais problemas e conflitos, se a gente olhar, no âmbito da própria coordenação política, no âmbito do próprio legislativo. Veja, a Câmara aprova uma dada medida, o Senado não aprova. Ontem nós tivemos a devolução dessa medida provisória a propósito das fake news. Portanto, há problemas de coordenação política do governo. E, obviamente, que se entendeu que o bode expiatório poderia ser o Supremo Tribunal Federal. Mas eu não acredito que haja condições, até mesmo porque a ideia da democracia parece bastante consolidada entre nós. É muito complexo fazer qualquer aventura antidemocrática. E acho que as instituições têm consciência em relação a isso. Agora, o que eu queria dizer, de maneira muito clara, Datena, a você que é um democrata convicto e que acompanha também o que acontece no mundo, é o seguinte: os Estados Unidos agora, que passaram também por essa confusão do governo Trump, estão num processo de reconstrução, com um enorme pacote de trilhões de dólares para que a economia volte a florescer. A Europa tem um programa de renascimento também. E nós, aqui com essas querelas, não é, discutindo essas questões, vamos acabar com o CPF, que é o nosso STF. Quer dizer, vamos tratar das coisas com seriedade, vamos dedicar atenção àquilo que é devido. Veja, a gasolina está aí a R$ 7,00, sobe o dólar por conta desses tumultos todos. Nós tivemos um fenômeno, nesse episódio agora do 7 de setembro, que poucos notaram, mas que mostra como que o governo atua contra si mesmo. A paralisação dos caminhoneiros. Veja, eu vi aqui em Brasília já uma corrida para os postos, porque se dizia, se os caminhoneiros vão parar, vai faltar gasolina. Se inventou a ideia de um autogolpe, que era um autogolpe de si mesmo. Né? Porque se os caminhoneiros param e para uma semana e há um desabastecimento, é o governo que perde. Né? Não são as outras instituições. Né? Perdemos todos. Então, é preciso ter uma certa racionalidade. E vamos dedicar energia ao nosso trabalho, à nossa faina. Vamos tentar melhorar a vida das pessoas. Eu sou avesso a qualquer tipo de ditadura, seja ela de esquerda, direita ou de onde vier. O autogolpe que existiu e foi único no Brasil foi dado pelo Getúlio, que foi o ditador que conseguiu mais causas sociais do que esses caras todos estão tentando conseguir agora e não conseguem.
Mas eram outros tempos, né? E eu repito, sou defensor total da democracia e avesso a fascismo de extrema-direita, da extrema-esquerda. Eu sou completamente contra qualquer tipo de ditadura e sou realmente democrata. Mas, nesse sentido, nem o senhor presidente, da figura do Paulo Guedes, entraram em campo até agora, ele fala em 4 linhas, para qualquer projeto de ajuda social verdadeiro, né, para socorrer o povo numa época de crise. O Congresso brasileiro precisa começar a pensar, deputados e senadores, de uma forma definitiva, em ajudar o povo na maior crise econômico-sanitária que o mundo está passando nos últimos tempos. Não é? O que o senhor disse é completamente verdade. Os nossos governantes precisam começar a governar. Os nossos parlamentares precisam ajudar o governo a governar. E precisam ter pautas sociais de socorro a um povo faminto com quase 20 milhões de desempregados, gente morrendo de fome e coisas que tais. Mas o senhor tem sido um elemento importante no esforço, na tentativa do esforço de pacificação. Algum resultado concreto, o recuo do presidente com aquela carta, o senhor acredita que é para valer ou não? Ele vai se aguentar? O que é que o senhor pode... É claro que o senhor não é pitonisa, mas o senhor tem muito conhecimento, não só jurídico, mas político, porque convive com político há muito tempo, e jurídico é inevitável pela sua formação de base no direito alemão. O senhor sabe que como foi atacado o direito alemão durante o fascismo canalha do Hitler e Companhia Limitada. Mas, dentro desse aspecto todo, o senhor tem tentado pacificar. Esse recuo do presidente com a carta lá do Temer é um recuo verdadeiro e honesto, é uma tentativa dele governar o país? Eu torço, eu faço votos que, de fato, o presidente tenha traduzido naquela carta uma manifestação sincera de reconhecimento de que é preciso haver uma harmonia e uma inter-relação respeitosa entre os poderes. E que nós possamos todos avaliar a situação delicada porque estamos passando. São muitos os temas que estão postos. É preciso que haja uma agenda social positiva, uma agenda de desenvolvimento que leve, por exemplo, à superação desse quadro de desemprego. Nós estamos a falar de 16 milhões de desempregados. Né? E isso a gente pode avaliar como impacta a vida de cada um, de todas essas famílias. A falta do auxílio emergencial, as inseguranças que nós estamos vivendo com o orçamento, tem aí a crise do precatório, nós temos a crise hídrica, que se transformou também numa crise energética. Quer dizer, nós precisamos de união. Eu tinha participado já no ano passado de debates em que a gente discutia a necessidade no Brasil de pensarmos, e acho que é importante, há um projeto do senador Tasso, mas é preciso avançar nessa ideia, de uma lei de responsabilidade social, de melhoria da vida das pessoas. É fundamental. Nós estamos com esse debate aí sobre emendas parlamentares e vem aí as acusações de superfaturamento. Se há poucos recursos, esses recursos têm de ser vertidos nas finalidades devidas. E é disso que se cuida. Eu acho que é fundamental que nós pensemos, de fato, num ambiente de união nacional, de busca. Eu falei isso, eu estou falando com muita tranquilidade, porque eu falei isso ao presidente em março do ano passado, quando iniciou essa grave crise. Eu levei a ele aquele decreto do presidente Fernando Henrique que tratava da chamada comissão do apagão. O apagão foi o nome que a imprensa deu para aquela crise. Era o Pedro Parente que coordenou todo aquele quadro. E eu disse, presidente, precisa de algo assim para que, de fato, se faça um esforço de união nacional nesse sentido, porque estamos com um tema muito difícil, mais difícil do que a crise elétrica da época, de 2001, 2002. Né? E o resultado está aí, 600 mil mortos, né? Toda essa economia
estraçalhada, uma boa parte da economia estraçalhada. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido. E eu tenho fortes expectativas. Eu sempre digo, Datena, o seguinte: a gente pode ganhar uma eleição numa corrida de 100 metros, mas a gente não governa nesse ritmo. Não é? O governo, na verdade, se a gente for buscar uma comparação, é uma maratona. Não é? E isso exige, não só de quem participa, mas de todos os colaboradores, não é? Um certo engajamento e um espírito de cooperação. É preciso ter essa visão. Se você governa bem e corre a maratona, você não precisa nem disputar os 100 metros. Se fizesse um bom Claro. governo, com comida no prato, com emprego, estaria reeleito. Mas a conversa que o senhor disse foi em março. De março para cá houve uma série de complicações causadas. Eu estou insistindo no presidente que tem uma personalidade, vamos dizer assim, muito forte. O senhor acredita que ele poderia mudar algumas convicções sob pressão ou ele só mudou de atitude? E isso é grave se ele só mudou de atitude, porque corre o risco dele voltar atrás. Eu tenho a impressão de que nós temos tido alguma boa evolução. Eu, como você, sou admirador, não posso ter outra convicção, senão a convicção da defesa da democracia. E a democracia se faz com política e com políticos. Nós vimos que o presidente, nos últimos tempos, tem confiado a coordenação do seu governo, especialmente a coordenação política do seu governo, articulação com o Congresso, diálogo com os tribunais, a políticos. Eu acho isso um bom sinal. Eu acho que é um sinal de mudança e é um sinal também de que ele entendeu que era preciso negociar. Não é? Nós sabemos, os políticos sempre nos ensinam, não é, que muitas vezes o menor caminho entre os dois pontos não é uma reta. Não é? É preciso que, numa sociedade complexa, que você compreenda as razões do outro e faça as devidas composições. Então, eu reputo isso importante. A própria participação recente do ex-presidente Michel Temer, nesse episódio, mostra a importância da política, não é? A noção da composição. O que é ser um ser parlamentar? Não é? Isso significa capacidade de diálogo. De que forma o Supremo pode ajudar a aliviar essas tensões? Especificamente, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, um dos pontos que mais provocam reações do presidente é o inquérito no Supremo que o atinge diretamente. Né? Até onde isso pode ir, depois dos discursos e de 7 de setembro, houve reações graves, né? Como se deveria, aliás, esperar do presidente Fux. Como é que o senhor viu e avaliou toda aquela situação? Eu tenho a impressão, você é um jornalista talvez dos mais experientes que nós temos, que não fosse o inquérito assim chamado das fake news, e nós talvez já tivéssemos tido uma derrapagem para um modelo muito mais autoritário. Quem viveu Brasília em 2019, 2020, deve ter visto nos domingos aquelas manifestações voltadas contra o Congresso, voltadas contra o Supremo. Nós tivemos aquele espocar de fogos que tem um caráter simbólico, como você muito bem sabe, sobre o Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos empresários financiando essas atividades. Eu não excluo, não quero ser pitonisa, como você já disse, mas eu não excluo que não tivesse o inquérito das fake news e nós tivéssemos organizações paramilitares atuando aí. Nós vimos o tom, embora talvez com um caráter hiper simbólico, mas das declarações, por exemplo, do Sérgio Reis e de outros, dizendo, olha, ou o Congresso entrega este resultado ou nós vamos fechá-lo. Veja, portanto, que seja
com algum estímulo. Era um tom radical de pessoas que estão analisando mal a situação. Nós superamos, nesses anos todos, uma inflação que você há de se lembrar, tinha chegado a 84,32% na transição Sarney-Collor, o tal plano Collor. Nós superamos, nós soubemos resolver esse problema dentro dos marcos democráticos. Nós vamos continuar assim. Mas não há nenhum intuito do tribunal de causar moças ao setor político, ao presidente da República. Há muitas fake news também nesse ambiente. Agora, o que o tribunal fez foi, no inquérito das fake news, uma autodefesa de suas próprias competências e fez também uma defesa da democracia no Brasil, que corria risco, e um risco a partir de um fogo-fato, de um tipo de devaneio. Vamos, de fato, fechar as instituições. Com essa questão agora colocada e que incendeia aí os militantes de apoio aí do governo, essa questão que você acompanha há muitos anos, do voto impresso. Veja, nós temos... Isso está encerrado ou não, do seu ponto de vista? Isso aí está encerrado ou não? Porque me parece um assunto velho e descabido, né? Sim, e veja, nós conseguimos banir a tradição da fraude eleitoral com a urna eletrônica. Agora, se se quer ter mais segurança, se se quer mais monitoramento, que se faça, e vamos estar abertos a isso. Mas o sistema já se provou seguro, e aí a gente vive uma contradição, porque o presidente ganha uma eleição que inicialmente era considerada improvável e aponta a fraude na sua própria eleição. Não é? Uma contradição nos termos, né? Então, veja que a gente vive uma situação, e aí, claro, todos nós que julgamos ter alguma inteligência, dizemos o que se quer é um pretexto. O que se quer é um pretexto, porque até aqui, e eu já até brinquei nas conversas que tive com o presidente, uma delas muito tranquila, e eu disse, presidente, de vez em quando eu sou até tentado a acreditar que houve fraude eleitoral. Porque, por exemplo, se elegeu Bia Kicis, se elegeu Hélio Negão, né? Então, mas não, eles foram eleitos graças aos méritos até do senhor, né? Esse processo de arrastão que ocorre com o nosso sistema eleitoral. Foi o que eu disse, já que o presidente alega que a fraude em urna eletrônica, ele e todo mundo que foi eleito, foram eleitos sob a égide da fraude. Então, para tudo e vão fazer eleição daqui a um mês. Vê se ele concorda. E os outros que foram eleitos pela urna eletrônica também concordam. A todo momento que eu estou falando com o senhor, chegam esses alertas de sites, e grandes sites, e UOL, Globo, sites do Brasil inteiro, não é? E da maioria dos sites eu ouço aqui a palavra golpe toda hora, por isso que eu estou insistindo. De que forma a gente sai desse imbróglio que o Brasil foi metido? Quais são os caminhos mais eficientes para isso? E o senhor acha que há uma maneira de pacificação e que a gente tenha, de fato, eleições, ou ainda há ameaças sérias às eleições no Brasil? Nós não temos outra alternativa senão continuar no caminho democrático. Portanto, haverá eleições de 2022, estou seguro disso. Acho que não temos que ficar discutindo essas questões e inventando pretextos. Nós precisamos, de fato, dedicar nossas atenções a essas questões básicas que estão aí postas. A população reclamando a questão, por exemplo, do auxílio emergencial. Esse bate-cabeça no Congresso, qual é o modelo do orçamento, se vai cumprir teto ou não vai cumprir teto, a questão de precatórios, nós temos que dedicar nossas atenções e nossas habilidades institucionais a esses temas para, de fato, dar encaminhamento. Veja que no dia em que nós tivemos essa manifestação e essa insegurança toda, a gasolina subiu. Veja, faz sentido isso? As pessoas começam a dizer, eu já tenho o carro, mas não posso usá-lo, porque eu já não dou conta de pagar. Quer dizer, nós temos que olhar isso tudo.
Eu vi ontem, anteontem, o presidente da Petrobras discutindo no Congresso Nacional, vi a declaração do presidente do Banco Central dizendo que a Petrobras se acostumou a toda hora reajustar quando não precisaria fazer de imediato. Em suma, tudo isso precisa ser consensuado, pactuado. Isso tem a ver com política pública que afeta a vida das pessoas. Se a solução fosse a ditadura militar no Brasil não teria caído. A ditadura militar no Brasil, ela se esgotou exatamente porque o seu arsenal de milagres se esgotou. E os militares cumprem uma boa função, uma importante função, né, nos seus papéis que estão designados na Constituição. Então vamos parar desse tipo de devaneio, vamos confiar o sistema àqueles que são eleitos. Nós temos uma burocracia muito competente, Receita Federal, AGU, Tesouro, Banco Central, gente que nos ajuda a fazer com que o país seja essa 18ª economia do mundo. Vamos respeitar. Nós temos uma boa imprensa, não é, que cumpre um papel importante. Não é? Graças a muitas das descobertas da imprensa, do jornalismo investigativo, é que nós evitamos também muitas das possíveis derrapagens autoritárias. Então vamos trabalhar nisso, vamos dedicar as nossas habilidades a isso. E, claro, deixar 2022 para 2022, fazer as eleições, né? Eu sempre brinco usando uma expressão assim, vamos deixar que os adultos adentrem a sala. Importante isso, é o que está faltando. Tem muita gente que quer pacificar o Brasil e tem muita gente que não quer. Quem que o senhor acha que quer e quem que o senhor acha que não quer ajudar o Brasil a pacificar? Eu tenho a impressão que a gente vive um ambiente que não é só brasileiro, como você bem sabe, mas é um ambiente mundial, que se fala nessa chamada democracia iliberal, em que há muitas frustrações, muitos desejos frustrados, não cumpridos, em que você busca um culpado. Não é? Então, o culpado é o Supremo por conta das mazelas do desemprego. Mas isso tem relação de causa e efeito? Não necessariamente, mas achamos um culpado vistoso. Não é? Então, é preciso que a gente fique atento a isso, e a nossa missão é esclarecer, não é? Evitar que, de fato, isso seja. Nós vimos isso nos Estados Unidos. Não é? A culpa é dos chineses, não é? Pelo desemprego naquele setor dos automóveis nos Estados Unidos. A culpa do desemprego é do migrante. Na Europa nós vemos muito isso, e isso alimenta o racismo. Então a gente precisa, de fato, tentar evitar que esse vírus, nós que somos uma sociedade extremamente tolerante, judeus e árabes vivem pacificamente aqui, nós não temos um racismo violento, nós não podemos partir para essa ideia. Pelo contrário, não é? E nós temos tanta coisa para fazer. Eu até brinco dizendo, brinco até com o ministro Paulo Guedes, dizendo, quando eu vejo esses desacertos vários e vejo depois os índices até positivos da economia, eu digo, parece que o Brasil cresce à noite. Porque durante o dia a gente se conflagra e cria conflitos, e à noite, então, parece que o país tem tempo para crescer. O senhor tem razão, tem muita gente que ajuda muito mais o Brasil dormindo do que quando acorda. Não há dúvida nenhuma. Acho que tem gente que deveria tomar mais remédio para dormir, porque acordado ajuda mais o Brasil. Mas, ministro, cá entre nós aqui, falando bem na bucha, né? O Supremo até agora não engoliu aquela invasão da Esplanada, né? Até agora não passou pela garganta do Supremo, que é uma corte de notáveis que representa a lei. Aquilo ali foi uma afronta total à lei, né? Você sabe, Datena, que havia um temor e uma notícia que era muito espalhada de que poderia haver um fraquejamento das forças policiais, né? E até a adesão de forças policiais a esse tipo de movimento, o que é bastante preocupante. Você sabe
que isso acabaria por refletir numa insegurança geral. E aquele episódio, então, pareceu um momento de debilidade. Mas justiça se faça, as autoridades do Distrito Federal acompanharam com muito rigor aquele momento e lograram refazer os critérios de segurança. Óbvio que houve riscos, caminhões que adentraram aquele espaço e que poderiam avançar ali sobre Congresso, sobre Supremo Tribunal Federal, em suma, ali acho que foi um momento de tensão. Mas se nós fizermos um balanço, nós vamos ver que as manifestações foram ordeiras, as polícias se comportaram de maneira extremamente responsáveis, respeitando as autoridades dos governadores. Portanto, tudo isso eu acho que é um dado importante. O risco era nós cairmos num modelo anárquico, não é? Que levaria certamente a uma brutal insegurança para todos. Ministro, para encerrar, entrevista boa, não precisa ser longa, pode ser curta, grossa, com conteúdo, e o senhor sempre fala com conteúdo, isso da gente respeitar. Qual os pontos mais graves que o senhor calcula dessa crise institucional e o papel de quem pode ajudar? As Forças Armadas, por exemplo, o senhor acha que as Forças Armadas cumprem totalmente o seu papel? O senhor confia nela como instituições de Estado acima de golpismos e aventuras? Essa é a última pergunta. Eu tenho absoluta confiança nas Forças Armadas, e se nós olharmos a trajetória desses últimos 33 anos aí de Constituição de 88, nós vamos ver que elas têm tido uma atitude exemplar. Né? São chamadas para essas missões de GLO, cumprem um papel importante, tanto quando nós temos crise de falta d'água no Nordeste, quando nós temos excesso de chuva, catástrofes, atuam na questão de lei e ordem, quando nós temos colapso na segurança pública. Vimos isso no Rio de Janeiro, vimos no Espírito Santo, greves de policiais. Nós mesmos, no Judiciário, temos uma cooperação muito estreita com as Forças Armadas, a Força Aérea, por exemplo. A distribuição de urnas na Amazônia se dá com a cooperação da Força Aérea, do Exército. A própria ordem nas eleições, muitas vezes, depende das Forças Armadas. Em suma, nós temos, creio que, Forças Armadas exemplares, e acho que se tem usado o seu nome em vão. Né? Inventou-se essa história do artigo 142, que está muito bem definido, que as Forças Armadas podem ser utilizadas para aqueles casos definidos em lei complementar a pedido de um dos poderes, né, para situações extremas que estão eventualmente definidas na legislação. Só isso. Essa é a missão institucional que está bem definida. Forças Armadas não são poder moderador, Forças Armadas não têm outros mistérios que não aqueles escritos na Constituição. Ministro, de minha parte, completamente satisfeito. O senhor tem alguma coisa a mais a completar ou não? Um assunto de urgência que o senhor queira falar, um assunto que está sendo discutido pelo Supremo? Não, é só deixar essa mensagem, Datena, de que nós façamos a distinção entre as coisas que são importantes, né, e aquelas que não são importantes. E dediquemos as nossas energias, nesse momento, às coisas importantes. Nós temos imensos desafios pela frente. As pessoas estão esperando que nós saibamos agir de maneira adulta, né, e que cuidemos dos seus interesses, até porque é por isso que fomos eventualmente eleitos, escolhidos. Em suma, temos as nossas missões e os nossos mistérios institucionais. Então é fundamental que a gente dedique a nossa tarefa. Em alemão se tem uma expressão que
se diz que, às vezes, nós nos dedicamos a falar de coisas que não são úteis. E eles usam a expressão Sonntagsrede, discurso de domingo. Parece que o Brasil faz discurso de domingo de segunda a domingo, né? Porque todo dia nós estamos discutindo questões que não são importantes nem decisivas. Enquanto isso, está se esperando, né? Nós estamos com uma proposta de orçamento ficto no Congresso porque não resolvemos uma série de questões básicas, né? Então, é preciso que nós tratemos as coisas sérias com a devida seriedade. Porque ele não conhecia o Brasil de hoje. A gente faz o discurso de segunda a domingo e no domingo a gente vai para a rua protestar com o mesmo discurso. Ministro, foi um prazerão conversar com o senhor. Não é isso? É mais ou menos isso que acontece. Mas foi um prazerão conversar com o senhor. Saúde ao senhor, à família, aos senhores ministros. Dê um abraço deles todos. É um prazer conversar com o senhor. Que representa a lei que nós temos que respeitar acima de tudo. Abração, foi um prazer. Admiração recíproca. Abraço grande ao senhor.